Utilização do oxímetro para monitoramento da qualidade da água do Rio Doce após o rompimento da barragem Mariana. Um trabalho da disciplina de Ciências do Ambiente do curso de Engenharia Elétrica do IFES de Guarapari. Poluição e degradação do meio ambiente é uma triste realidade que nos acompanha há tempos, dado o crescimento desordenado da população, cidades e suas atividades rotineiras. A primeira década do século XXI foi engolida pelo que se tornou um dos maiores desastres ambientais mundial, que seria o rompimento da barragem de Fundão. Cerca de 34 milhões de metros cúbicos de rejeito foram extravasados e estima-se que aproximadamente 80% desse material ficaram retidos ao longo de 110 quilômetros dos rios Gualacho do Norte, Carmo e seus afluentes, antes de atingir o Rio Doce e chegando ao mar após 16 dias. Principais consequências do desastre: deixou centenas de pessoas desabrigadas, a produção de atividades agropecuárias foi comprometida, incapacitando-as de serem executadas, o rompimento ocasionou 19 vítimas fatais, remoção da vegetação dos solos das margens dos rios afetados, impactos na qualidade da água do Rio Doce e, por consequência, o abastecimento público de água. Aqui temos uma imagem, né, de uma cidade próxima à barragem Mariana, regiões afetadas pelo rompimento. Problema ambiental: comprometimento da qualidade da água do Rio Doce. Aqui temos uma foto da foz do Rio Doce depois da chegada da lama. O rompimento da barragem é chamado por muitos socioambientalistas como crime ambiental de significantes impactos socioambientais. O trabalho de Maia, 2017, tinha como seus objetivos a avaliação da qualidade da água de alguns rios, onde dentre eles o Rio Doce era um objetivo de estudo. Após o estudo foi alcançada a seguinte conclusão no que diz respeito ao oxigênio dissolvido: as águas dos rios do Carmo e Doce não atenderam às condições de qualidade estabelecidas para corpos de água doce de classe 2, quanto aos parâmetros de oxigênio dissolvido, turbidez e ferro dissolvido, e pelo menos um dos trechos amostrados. A importância do monitoramento: a água apresenta diversos indicadores qualitativos que contribuem para a qualidade da água. Por isso é muito importante ter essa preocupação com esses fatores, ainda mais após o rompimento da barragem. A redução de oxigênio dissolvido em um ambiente aquático culmina na dificuldade da sobrevivência de organismos aquáticos aeróbicos, além do fato de ser um parâmetro básico para avaliar indiretamente a contaminação por substâncias biologicamente oxidáveis na água. Dessa forma, como mencionado por Silvio, 2018, o monitoramento dos rios, de forma geral, e em específico os rios atingidos pelo desastre, é essencial e muito importante para proporcionar o conhecimento de forma a ser tomado decisões para a garantia da preservação do meio ambiente. Como realizar a medição de oxigênio dissolvido? Iodometria, né? É uma forma de titulação. O que seria titulação? É quando você usa uma substância com concentração conhecida, é um titulante, para determinar a concentração de outra substância, que seria a sua amostra. Uma titulação de iodometria é um método em que o aparecimento ou desaparecimento de iodo é usado como sinal para o fim da titulação. A titulação usada para determinação de oxigênio dissolvido é chamada de método de Winkler. Isso fornece uma medição única de sua amostra. O outro método, colorimetria, né, é uma medição de cor. Reagentes químicos são utilizados para reagir com a amostra de oxigênio dissolvido e formam uma cor específica.
A intensidade da cor é diretamente proporcional à quantidade de oxigênio dissolvido na amostra. Os reagentes usados em testes colorimétricos são similares a uma versão modificada do método de Winkler. Esse método, assim como a iodometria, fornece uma medição única para a sua amostra com o oxigênio dissolvido. Métodos eletroanalíticos, que são baseados em reações de redução de oxidação. Para esse método existe a sonda polarográfica e a sonda galvânica. A sonda polarográfica ela possui a tecnologia baseada no método de medição polarográfico de Ross e Clark. É uma sonda de oxigênio, é composta por um catodo e um anodo e uma solução concentrada de cloreto de potássio entre esse anodo e catodo. À frente dessa solução e desse anodo e catodo existe uma membrana que é permeável apenas por gás, uma membrana de Teflon. Uma tensão externa cria uma diferença de potencial entre o anodo e o catodo de menos de meio volt. A tensão externa aplicada ao catodo e anodos e a solução eletrolítica e o material à membrana permeável a gás estabelece uma corrente proporcional à concentração de oxigênio na amostra. Já a sonda galvânica ela não requer tensão externa. A diferença de potencial entre o anodo e o catodo é superior a meio volt. Os sensores de oxigênio dissolvido galvânicos consistem em dois eletrodos, ou seja, o anodo de zinco ou um anodo de chumbo e catodo de prata, os dois imersos na solução eletrolítica. Uma membrana permeável ao oxigênio separa o anodo e o catodo da água que está sendo medida. O sensor óptico ele funciona com o princípio de saturação de luminescência. É o método mais moderno de medição de oxigênio dissolvido. Esse tipo de sensor ele tem inúmeros benefícios, como por exemplo menor frequência de calibração, capacidade de vida útil de até 2 anos, dependendo da quantidade de uso do equipamento. Nenhum fluxo de água é necessário, já que o oxigênio não é consumido através da membrana do sensor. Dessa forma, ele é essencial para longas medições. A maior parte das sondas, né, dos sensores comercializados no mercado para medição em área industrial ou em rios e análise são sondas polarográficas, baseadas no método de medição polarográfico, sonda galvânica, não requer tensão externa como a sonda polarográfica. Tanto a polarográfica quanto a sonda galvânica são métodos eletroanalíticos. Sonda de oxigênio dissolvido óptico, funcionamento com o princípio de saturação de luminescência. No anexo, na apresentação segue duas imagens representando o sensor galvânico e o sensor óptico. Como o aparelho funciona: medição de oxigênio na água, medição de O2 por amostra, algumas sondas monitoram também resíduos, como minérios e sais minerais. Os tipos de sondas já foram comentados: polarográfico, galvânico, oxigênio dissolvido óptico. Valor calculado, valor mostrado na medição. Importante: temperatura, pressão, salinidade e umidade podem contribuir para a medição incorreta. Por conta disso, alguns desses equipamentos possuem sensores dessas variáveis, temperatura, pressão, salinidade e umidade, para fazer a compensação desses valores na hora do cálculo de oxigênio dissolvido, para evitar um erro na medição. Outro fator importante também é que a maioria desses equipamentos se comunicam em protocolo SDI 12, que é um protocolo padrão para medição para instrumentos de medição ambiental. Aqui nós temos nossas referências e muito obrigado.